Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Você encontrou? Onde está escrito assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de vinho fino, e vivia no luxo todos os dias da sua vida. E diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava e desejava comer o que caía da mesa do rico, que em vez disso, os cães vinham até as suas chagas ou as suas feridas. Em nome de Jesus, feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus grande, soberano e santo, nós mais uma vez, Pai, apresentamos, Deus, diante do Senhor uma causa. Mais uma vez, Deus, diante do Senhor, nós apresentamos, Deus, uma questão. A questão, Pai, dos teus filhos, Pai, que tem fidelidade ao Senhor, trazido, Senhor, esses dízimos, trazido, Senhor, essas ofertas diante do Senhor. Deus, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, a vida de cada filho teu, de cada filho, Deus, que entende, Deus, que, oh, Pai, entendeu o que está fazendo, Deus, aqui nessa vida, entende, Deus, o plano e o propósito do Senhor, entende, Deus, que portas, Deus, são abertas, o Senhor permite que isso aconteça para que almas sejam salvas, para que almas sejam alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, a Ti, pedindo, Deus, a Tua provisão, aqueles que estão verdadeiramente fiéis a Ti, Senhor, aqueles que verdadeiramente, Senhor, estão dispostos a cumprir o Teu propósito, Pai, o Teu chamado, Deus, para isso. Assim como o Senhor também apresentamos diante do Senhor nesse momento, Deus, em que nós, Deus, vamos meditar na Tua palavra. Sabemos, Deus, que o louvor, Senhor, é para Ti, mas a palavra, Deus, é aos homens, é o Senhor que ministra aos nossos corações. Por isso, Pai, apresentamos esse momento diante do Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, venha conduzir, Senhor, a Tua palavra a cada oração, Senhor, da melhor maneira possível. A palavra, Senhor, pode sair de uma forma, Deus, daqui para o altar, mas eu sei que ela pode chegar, Deus, de diversas formas, Deus, em cada coração, porque o Senhor não é um Deus uniforme, mas é um Deus multiforme, e quem transporta a Tua palavra é o Senhor, quem inclina o coração, Deus, é a Ti, Senhor, nós sabemos muito bem disso. Então, eu declaro, Deus, entregando esse momento diante do Senhor, opera, Senhor, nas nossas vidas e nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, por favor, se sente nessa hora. Se sente nessa hora. Irmãos, como nós comentamos, uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, mas que às vezes fica assim de uma forma muito rápida. Alguma coisa passa por nós sem que nós venhamos a perceber. E esse é um motivo também que eu convido você, irmãos, a participar conosco dos nossos estudos bíblicos. Todo domingo, 9 horas da manhã. E também do nosso estudo bíblico toda terça-feira, 8 horas da noite, tá bom? Terça-feira aqui estaremos estudando sobre livros apócrifos, terça-feira. Mas, irmãos, então muita coisa fica, muita coisa passa, irmãos, sem perceber. Assim como a vida desse homem passou, irmãos, e ele também não percebeu. Porque assim como as coisas do cotidiano, irmãos, nós acostumamos com aquela rotina, com aquela vida rotineira, tudo acontecendo todos os dias, mas nós esquecemos muitas vezes, irmãos, de perceber coisas que são muito preciosas, irmãos, que o Senhor tem nos dado. Por exemplo, amanhã, irmãos, num dia normal, por exemplo, eu acordo por volta de 4 horas da manhã e vou me arrumar, me ajeitar, já entro não sei se na farda ou no fardo, entro no uniforme, né? E se apronta para pegar o ônibus de 4 anos de ponto. Mas se a gente não tiver um minutinho, nós vamos acordar um minutinho mais cedo, irmãos. Sabe o que acontece, irmãos? Já perdemos o tempo aí. Já agradeceu o Senhor pela vida. Porque se o relógio cantou, se o galo cantou e eu levantei da cama, é porque Deus já estava presente ali. A mão de Deus já levantou, tirou da cama. Como quem diz assim: rapaz, você tem mais um dia, veja lá o que você vai fazer nesse dia, aproveite da melhor maneira possível. Então, Deus me deu mais uma oportunidade nesse dia, irmãos.
E talvez Deus me dê mais oportunidade no dia de amanhã. Mas quando nós nos acostumamos com a nossa rotina, irmãos, nós simplesmente acordamos pela manhã, tomamos café, trocamos de roupa, já saímos correndo atrás do ônibus, até perdi o ônibus, saímos correndo atrás do ônibus e tal, e aquela coisa, e começa o dia de trabalho, na rotina, e chega do trabalho cansado, querendo descansar, não dá, tem mais um monte de coisa para fazer, e chega às 7, 8 horas da noite, o sujeito está, irmãos, como diz o paranaense, está um prego, ele cai na cama e vai todo dia. E aí já perdemos a oportunidade, aliás, de olhar para o céu e perceber que existe um Deus todo-poderoso que cuida de cada um de nós, irmãos. Porque Deus se manifesta na nossa vida, irmãos, todos os dias, todos os momentos Deus se manifesta. Se nós estamos vendo essa chuva cair, irmãos, aí, ó, estamos ouvindo o barulho dela, é porque é graça de Deus, é o favor de Deus, irmãos. Deus sabe que o ar está muito seco, está tudo seguindo complicado aqui por baixo, então levanta a chuva para refrescar, para limpar, para purificar isso aqui. Nós precisamos disso, irmãos. Ah, pastor, mas tem coisa que é ruim. Não, tem coisa que não é ruim, irmãos. Nada do que Deus faz é ruim, coloca isso no teu coração. Nós podemos não estar preparados para aquilo que Deus manda, mas nada daquilo que Deus faz é ruim. Pastor, mas esse barulhão aí, eu acabei de dizer, nós estamos preparados para aquilo que Deus manda. Mas nada do que Deus faz é ruim. É tudo bom, Ele é perfeito em todas as suas obras. Toda bondade não vem do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação no Senhor. Amém, irmãos? Então, a vida desse homem foi mais ou menos assim, irmãos. A vida dele tudo muito bem, tudo correndo certinho, como planejado, como projetado. Como todas as pessoas projetam e programam suas vidas, irmãos. Quantos fazem programação aqui nas suas vidas? Quantos fazem? Eu não vou levantar a mão porque é pecado. Deixa eu falar um versículo bíblico para vocês, tá bom? Irmãos, a Bíblia diz que o homem traça planos. Nós precisamos traçar planos. Jesus fala a respeito disso. Quando ele disse que antes nós construímos uma torre, ele falando ali sobre nós planejarmos algo. Ele disse que nós precisamos nos assentar, calcular e projetar. Para que quando alguém passa ali, não fique questionando, olha só, começou ou terminou, falta de planejamento. Então, ele fala que nós precisamos sim, se vai acontecer ou não, se Deus vai permitir ou não, é outra história, isso aí pertence a Deus. Mas a questão é que nós precisamos projetar e planejar. Amém, irmãos? Sempre colocando diante do Senhor. Agora deixa eu voltar na pergunta. Quantos vocês fazem planos para as suas vidas? Quantos fazem? Não é pecado fazer planos, irmãos, projetos. O erro de tudo isso, na verdade, é a gente deixar Jesus do lado de fora. Porque Jesus precisa fazer parte dos nossos planos. Jesus precisa estar entronizado nos nossos projetos. Ele é o principal, porque Ele que vai fazer e Ele que pode fazer que a coisa dê certo. E a vida desse moço, ele achou que estava dando certo, irmãos. E as coisas, irmãos, não estão dando certo, irmãos, quando a gente está se matando de ganhar dinheiro, não, irmãos. Ou quem dera essa vez, eu sou mas a vida, irmãos, não está dando. A gente pensa assim, está dando dinheiro, está dando tudo certo, acontecendo tudo bem, Deus está concordando, irmãos, negativo. Nem sempre. Muitas coisas fluem de um modo natural, irmãos. Não significa que Deus está concordando ou não. Então, esse homem, irmãos, ele simplesmente projetou sua vida. Ele achava que simplesmente ter muito dinheiro, ele achava que simplesmente viver a vida dele ali com a sua família, e até mesmo com seus amigos, ali arrojado com os seus irmãos. Ele achava que tudo isso, irmãos, bastava. Ele achava, irmãos, que simplesmente viver em família, e nós falamos sempre em família, mas ele achava que simplesmente viver em família já resolveu o problema. Eu amo a família, amém. Ame a família, mas ame Deus antes da família. Ame Deus antes da família. Então ele achou que isso era o suficiente. Vou ler esses versículos, continua dizendo, versículo 22. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram junto a Abraão, descanso para eles. O rico também morreu, foi sepultado. Sepultado, se foi procurado no sentido original, disse: vai encontrar Hades, Tártaro, Gênesis, Seol, sepultado, sepultura. Não diz simplesmente a sepultura de uma cova, mas está falando no sentido espiritual. Foi sepultado. E no Hades, estava sendo atormentado. E olhou para cima e viu Abraão, e de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, aliás, na água, e refresque a minha língua,
pois estou sofrendo nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro só coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está sendo atormentado, você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há ali um abismo, há uma separação, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, eles não conseguem, eles não podem. Então respondeu: eles não podem, eles não conseguem. Então respondeu Abraão. Então eu te suplico, eu te peço, para Abraão, manda que Lázaro ele vá na casa de meu pai, na minha casa, casa de meu pai, porque eu tenho lá 5 irmãos. Fala assim comigo: 5 irmãos. Ele te ama. E deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento ou de sofrimento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés, eles têm os profetas. Fala assim comigo: Moisés e os profetas. Que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Amém? Até aqui, irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós olhamos para um dilema muito grande, irmãos. Nós olhamos para uma vida que as pessoas elas imaginam que é eterna nessa terra. E nós olhamos para um grupo de pessoas que imaginam, irmãos, que a partir do momento que a pessoa morre, acabou tudo, irmãos. Para quem acredita nisso, confesso, irmãos, você foi enganado por Satanás. Satanás enganou direitinho. A vida, irmãos, ela é eterna, com Deus ou sem Deus, a vida é eterna. O Senhor nos trouxe esse mundo, irmãos, para nós fazermos escolhas. As nossas atitudes, irmãos, demonstram aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, não só as nossas palavras, irmãos. Não basta eu simplesmente subir no altar, irmãos, com o microfone na mão, falando o ABC, isso não significa quase nada, viu? É abençoador para a vida dos irmãos. Para a minha vida, o que vale não é isso. É a partir do momento que eu desço aqui, irmãos, e aí a minha vida continua. A minha vida não está aqui no altar, irmãos, está a partir do momento que eu desço aqui. Aqui nós simplesmente ministramos para a vida dos irmãos. O Senhor não vai me cobrar, irmãos, por aquilo que acontece aqui. Você falou alguma coisa, mas ficou muito bem claro, irmãos. Mas por aquilo que nós vivemos dia após dia, justamente por isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós olhamos para essa história, irmãos, nós muitas vezes devemos perceber, irmãos, que história ruim, irmãos. E não é uma parábola, viu, irmãos? Parábola, irmãos, é quando Jesus ele traz um exemplo ali para o mundo material para mostrar aquilo que acontece no mundo espiritual. Uma parábola, mas uma parábola, você pode contar, você que estuda um pouquinho da Bíblia, você vai entender que uma parábola, irmãos, não carrega o nome de ninguém. É um senador saiu a semear, a rede foi lançada ao mar, e há tantas coisas assim. Parábola não carrega o nome de ninguém, mas essa história, irmãos, carrega o nome de um sujeito. E Jesus fala a respeito disso. Por que Jesus fala a respeito disso, irmãos? Jesus poderia falar simplesmente do céu, não poderia? Jesus poderia falar simplesmente do arrebatamento, não é nem de tribulação. Vamos falar sobre o arrebatamento, Senhor, só daqueles que vão subir. Não, irmãos, Jesus fala assim comigo: Jesus me ama, por isso ele cuida de mim. Justamente, Jesus, irmãos, ele mostra sempre os dois lados da história, mas ele nos aconselha a escolher a melhor opção. Nós tínhamos duas opções hoje, irmãos: ou nós viríamos no culto, ou ficaríamos na nossa casa fazendo sei lá o quê. Temos duas opções. Nós foi colocado diante de nós duas opções hoje pela manhã, irmãos: ou viríamos na escola bíblica aprender um pouco mais a parte do Senhor, ou poderíamos ficar simplesmente na nossa casa fazendo sei lá o quê, irmãos. Nos dias de culto aqui na igreja, irmãos, que todo cristão deveria estar, bota interrogação nisso, mas
São dados sempre duas opções para nós: ou vamos celebrar ao Senhor, ou vamos perder tempo com qualquer outra coisa. Pastor, perder tempo, eu chamo de perder tempo, irmãos, porque não existe nada comparado a estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. O salmista disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então eu creio que esse momento é precioso, porque Deus mandou falar sobre isso. Se isso não estivesse escrito, eu poderia até questionar, mas o Senhor deixou bem claro: isso não tem comparação, não tem troca, não tem barganha. É por isso que aquele que troca, irmãos, a bênção do Senhor por qualquer outra coisa, irmãos, lá na frente ele chora. Lá na frente ele chora. Justamente aqui esse moço. O tempo passou, a vida passou, e ele achou que a vida fosse simplesmente essa, e que o dinheiro dele poderia resolver todos os problemas. Alguns irmãos aqui na terra conseguem resolver, mas eu vou falar uma coisa para você, irmãos: muito dinheiro traz mais problema do que solução, porque o sujeito luta pela vida dele mesmo, e vive se escondendo de tudo e de todos, entra na toca, nunca sai sozinho, irmãos. Eu nunca vi ninguém querendo me sequestrar, irmãos. Eu saio chinelo de dedo e camiseta na rua, chave a casa do bolso, nunca vi ninguém querendo me sequestrar. Você quer? O pessoal é cheio de segurança, paga de segurança cara. Eu não sequestrar aquele baixinho, magrelinho, eu vi que sequestrar. Você vê uns caras aí, irmãos, cheios de dinheiro, é segurança para tudo quanto é lado, um radinho da fome, irmãos. Tempo atrás, na outras férias que eu tive no ano passado, olha só que interessante. As crianças nunca foram para São Paulo, meus filhos nunca foram para São Paulo, nunca tinha ido, né? Eu falei assim: olha, esse povo está trabalhando, o pastor está trabalhando. Eu falei assim: olha, a próxima vez que eu pegar férias, eu levo vocês. Não deu certo, porque eu estava trabalhando, eu falei: poxa, estou no coração. E aí fomos nós, mas olha só que interessante. Eu falei: meu Deus, quando vocês querem ir? Hoje é o dia de vocês escolhem o que a gente vai fazer. Eu só vou com vocês. Aí nós fomos para um bairro chamado Tatuapé. Eu falei que tinha Tatuá cavalo, Tatuá carroça, Tatuapé. Mas enfim, vamos para um bairro chamado Tatuapé, um lugar de São Paulo. Descendo lá. O negócio é tão fraquinho, o Petrobras, o shopping de um lado, o shopping do outro. Esquerda, o shopping dele, o shopping. Rapaz, que recepção é essa? E aí, nós vamos andar um pouquinho desse lugar aí em Tatuapé, São Paulo. Irmãos, você não vê um papel de bala no chão encontrando o lugar onde nós fomos. Vamos lá no shopping lá dentro. Outra classe. O negócio mais pai que tinha lá é um Carrefour. Mais fraquinho. Um Carrefour. Os corrimão, irmãos, do shopping é dourado, irmãos. O negócio, pensa no negócio interessante, o negócio lá. Irmãos, quando nós voltamos lá, encontramos cada esquina, encontramos um segurança, um sujeito vestido de preto, com um guarda-sol, assim, em cada esquina, conversando com comunicação em cada esquina. Rapaz, que negócio, não olha aqui, a gente já voltou do outro lado, já passou rápido. Isso não vê ninguém perambulando na rua. Sabe o que esse cara está querendo fazer? Ele sai bagunçando a rua, você não vê ninguém perambulando na rua. Segurança para tudo quanto é lado. Você vê? Imagina quando não custa um negócio desse, irmãos. Um sujeito paga para ter paz, irmãos. Jesus para nós dá paz e graça, irmãos. Porque eles não conhecem o Senhor, eles não conhecem o nosso Salvador. Então esse moço achou que as coisas eram mais ou menos assim, irmãos. Mas ele acabou, infelizmente, em um lugar muito ruim. E através dessa história, irmãos, nós entendemos que, porque lá na frente, como nós vemos, esse moço morreu, e a questão e o fato não era de ele ser rico simplesmente, a questão e o fato era de ele ter colocado a riqueza no lugar onde Deus deveria estar, porque a riqueza dele era do Senhor, porque a riqueza dele era o seu Deus. Eu sou o seu Deus, riqueza é Deus, irmãos. Jesus disse que nós não podemos adorar a dois senhores, irmãos. Se amamos um, aborrecemos o outro, vice-versa. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, irmãos, passa a ser o nosso Deus. Muitas vezes a família é o Deus da pessoa. Muitas vezes o carro, a casa, às vezes é o Deus da pessoa. Muitas vezes o trabalho é o Deus da pessoa. Para a pessoa tudo é tudo, irmãos. Isso a pessoa se coloca no lugar de Deus. E esse moço colocou aquilo que ele tinha. E ele, lá na frente, a palavra do Senhor diz que a partir do momento que
Ele morreu, irmãos, ele fechou os olhos, porque o rico morre, o pobre morre, irmãos, mas o rico morre também, viu? O rico, irmãos, ele é enterrado nessa final, aliás, no Pax, se pelo Pax, no Olhar Parque, nessa final de lugar aí. O pobre, irmãos, é consolação, é emoção do pobre, por aí, Paulo vai. Mas eu quero dizer para você, irmãos, independente de onde o corpo esteja, onde ele seja sepultado, irmãos, a alma vai para o mesmo lugar, ela vai prestar contas diante do Senhor. Não importa o lugar, irmãos, onde o nosso corpo vai ser sepultado, irmãos, importa onde o nosso corpo for sepultado. Nós um dia vamos precisar dessa comunhão com Deus que nós desejamos tanto, irmãos. Um dia nós vamos precisar, irmãos. E não dá, irmãos, para sentar não, irmãos, porque aqui esse moço, irmãos, ele viveu a vida sem tanta euforia, ele acabou se esquecendo, irmãos, dos valores da vida, irmãos. Ele acabou se esquecendo, irmãos, por quê? Sabe? Ele despertou, irmãos, para a eternidade quando era tarde demais. Irmãos, pensa na eternidade. Tem gente, irmãos, que fala de morte, o camarada fala assim, ó, bate na madeira, sabe o que bater na madeira? Bater na madeira, não bater, o dia vai chegar. Nascer, irmãos, é a coisa mais lógica que nós sabemos, que vai morrer. Então, a palavra do Senhor diz que mais vale nós estarmos em luto, irmãos, do que numa festa, porque nós no luto nós vamos conseguir entender o sentido das coisas, o sentido da vida e como ele era mesmo. E nós vamos parar para raciocinar, para refletir na vida. Então, irmãos, esse moço aqui, ele parou para refletir nisso tarde demais. Então, irmãos, pense na vida, mas pensa também na morte. Como é que nós vamos encarar isso? O dia que nós vamos enfrentar a morte, ela não pode ter poder de domínio sobre as nossas vidas, a não ser que o pecado esteja sobre nós, esteja em nós. Aí ela vai nos engolir. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, irmãos, a morte não tem domínio sobre nós. A morte não tem. Ela foi aniquilada. Mas muitas vezes, pelo velho homem nascer e querer viver sua própria vida, a morte nasce junto com ele. Então, irmãos, ele se despertou no momento muito tarde. E teve que morrer, irmãos, para lembrar que as pessoas também morrem, irmãos, e ele morre também. Ele não era feito de uma substância diferente dos outros seres humanos, irmãos. Simplesmente porque ele morava numa casa maravilhosa, simplesmente porque ele tinha seus bens e seus recursos. A morte, irmãos, é um compromisso certo que nós temos marcado com ela, irmãos. Por que, pastor? Porque nós vamos encontrar a morte. Encontro da morte? Fazer o quê? A gente canta isso aqui. A gente canta. Poxa, tem muita coisa na cabeça. Fala isso todo dia que a morte enfrentaria. Semelhantão dele, glória. Porque ele vive, lembra do horror porque ele vive. Porque se a morte nós vamos enfrentar, vamos encontrar com ela. E nós precisamos, irmãos, estar aptos para vencer ela, senão ela pode nos incluir. E só que quando a vitória sobre ela, irmãos, é Jesus em nós. Porque se nós sem Jesus, irmãos, esquece, nós não podemos vencer nada disso no mundo espiritual. Então só com Jesus nós podemos declarar a vitória sobre a morte atrás. Então, irmãos, a morte é real, irmãos. A morte é real. Nós estamos domingo falando de morte, a morte é real, irmãos. A morte é real. Às vezes a gente vai no velório, irmãos, acha que um sujeito que morreu lá, um sujeito, irmãos, poderia ter sido qualquer um de nós, irmãos, lá, deitado lá no paletó de madeira, lá no caixão, poderia ser qualquer um de nós, deitado no caixão, poderia ser assim. E se fosse nós, irmãos, eu fui no velório essa semana. Essa semana nós fomos no velório. Durante a semana, toda a semana. E eu sempre vejo, irmãos, eu sempre me vejo assim, cada vez que eu vou no velório. Puxa, se fosse eu que tivesse aqui, primeira coisa, será que teria esse grupo de pessoas, menos ou mais? Não sei. Se fosse eu, onde será que estaria agora no espírito da minha alma? Será que estaria com Deus ou não? Eu sempre me coloco no lugar daquela pessoa, sabe? Porque a morte é real. E às vezes a pessoa se envolve tanto com a vida e se esquece que existe um outro lado da moeda, né?
Então a morte, irmãos, é como se fosse um predador, né? E ela fica ali, ó, de olho na presa. Todos vão passar por ela. Mas ela vai ser o terceiro dia. Não adianta, irmãos, querer camuflar. Porque a gente pode enganar o nosso pastor, pode enganar nosso filho, pode enganar nosso irmão, nossa esposa, o marido, pode enganar o patrão, pode enganar quem for, irmãos. Mas fala assim comigo, a morte ninguém engana. Fala mais forte que você, irmãos. Fala, a morte ninguém engana. Tinha um camarada, já contei a história para você a respeito dele, ele quis enganar, irmãos. Deus falou que ele morreu, irmãos, ele quis enganar a morte. O nome dele é Acabe. Ele se fantasiou, ele se disfarçou de outra pessoa, irmão. A Bíblia diz que uma flecha foi lançada nem nas costas da pessoa. De nome de Deus, ele morreu na liberdade. Morreu na vida ruim. Ele tentou manipular, tentou enganar a morte. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Chegou a hora, vai mesmo, tá bom? Chegou a hora, não dá para passar a nossa vez, irmão. Tranquilo. Então, especialistas, irmãos, dizem, irmãos, que 3 pessoas morrem a cada segundo. Você tem ideia do que é isso, irmão? 3 pessoas morrem a cada segundo. Você tem ideia do negócio desse? Na estatística, irmãos, em média 180 pessoas morrem por minuto. Você tem ideia do que é isso, irmão? O negócio é para aplicar caixão, o negócio está dinheiro. Irmãos, em média 10.800 pessoas, irmãos, morrem a cada hora. Irmãos, você tem ideia do negócio desse? A gente vai morrendo. E aí vai. Sabe? Então, milhares e milhares de pessoas elas morrem. Porque o problema, a questão não é o fato de elas morrerem, irmãos. A questão é como é que elas morrem, irmãos. Como é que elas partem para essa vida. Se nós temos que passar por algo, amém, irmãos. A questão é como é que nós vamos passar por tudo isso e por esse processo. Porque muitas pessoas morrem sem conhecer o Evangelho. Pessoas sem conhecer o Evangelho, sem conhecer o Evangelho. Dentro da igreja, irmãos, existem pessoas que não conhecem o Evangelho. Não conhecem o Evangelho. Cada vez história, irmãos. E os nossos, eu na verdade nem sei, mas nossos tesoureiros têm a lista dos irmãos que são dizimistas. Cada vez que eu olho para uma lista dessa, eu vejo que o nome de algum não está lá, irmãos. Eu vejo que a pessoa não conhece o Evangelho. Não conhece o Evangelho. O sujeito não é dizimista, botando ofertante na obra, desculpa, irmãos, para mim não conhece o Evangelho. Não entendeu, caiu a ficha ainda. O sujeito, irmãos, que não busca o conhecimento da palavra, irmãos, também entendeu o Evangelho. Que não valoriza, irmãos, os cultos, os momentos de celebração ao Senhor, irmãos, não entendeu o Evangelho. Porque ele não começou a amar nem a si mesmo, irmãos, nem a si mesmo, nem a sua própria alma. A pessoa que precisa, ela não ama. Quando ela rejeita o conhecimento do Evangelho, isso diz a palavra do Senhor, sabe? Então, quando nós falamos de conhecer o Evangelho, nós não estamos falando simplesmente de ler a Bíblia. Conhecimento, relacionamento político, a pessoa não teve relação com o Evangelho, não teve relacionamento com o Senhor. Porque fazer milagre, desculpa, isso não é conhecer o Evangelho, irmãos. Profetizar, plantar bananeira, irmãos, sair de nome areia, subindo nas paredes, desculpa, mas você não conhecer o Evangelho. Se você ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 ao 23, só a respeito disso, pessoas que armavam, mas faziam tanta coisa, faziam até acontecer no céu. E se engrandeciam diante do Senhor por isso, ou se engrandecer diante do Senhor por isso. Jesus falou: não te conheço, não tenho relacionamento nenhum contigo. Está falando de relacionamento, não está falando de relacionamento, não, é entrega de ambas as partes. Porém, Jesus se entregou de um lado, mas às vezes a gente fica meio que recuado, irmãos. E não partimos para essa entrega, para esse relacionamento sério. E Jesus, irmãos, é diferente do que muitas pessoas por aí, irmãos. Quando fala em relacionamento com o Senhor, o negócio é coisa séria, irmãos. Você não pode dar namorinho, não. Ele vai ficar de longe ali, em Pedro, se você conhece, se você não conhece. Irmãos, com Jesus tem esse negócio de relacionamento à distância. Ou se aprofunda, como diz lá, o livro do profeta Ezequiel, das águas purificadoras, ou se aprofunda, ou entra e mergulha mesmo, ou não conhece, irmãos. Ou nós temos entrega realmente com o Senhor, irmãos, ou nós não conhecemos, desconhecemos o que é a palavra de Deus e do Evangelho. Ele não entrou dentro de nós. Amém, irmãos? Então a morte, irmãos, quando a pessoa morre, irmãos, não acaba tudo. Muito pelo contrário. Aí é que as coisas começam a acontecer.
Porque aqui na vida, irmãos, nós conseguimos realizar uma coisa ou outra, às vezes, aquelas manobras, né? Mas a partir do momento que fechamos os nossos olhos, irmãos, para essa vida, irmãos, nós não podemos fazer nada mais. O que fizemos, o que não fizemos, um abraço. Tchau. Já foi, passou. O tempo já foi. A palavra do Senhor diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, irmãos. Morreu, fechou os olhos. Se é cristão realmente, tem autenticidade, tem nome realmente escrito no livro da vida, vai estar passando diante do tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras. Se é um cristão meia boca, ou se não conhecia a palavra de Deus, se não tem compromisso de nada com Deus, irmãos, vai passar diante de um lugar chamado trono branco, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, irmãos, onde ninguém vai prevalecer, porque as obras foram más. Esse moço, irmãos, ele esperou passar muito tempo para entender a verdade da vida, o sentido da vida, irmãos. Ele esperou muito tempo para isso, irmãos. Ele esperou muito tempo para se preocupar com a família dele, com os irmãos dele, irmãos. Quando ele percebeu, irmãos, que o dinheiro não era o suficiente para manter os irmãos dele, mas eles precisavam de algo mais, irmãos. Aí já era tarde, irmãos. Jesus diz, ali naquele debate com Satanás, aquela palavra liberada ali, mas também diz na Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode viver, irmão, sem sustento no dia de amanhã. E o cristão, essa maldição está longe dos irmãos, mas o sujeito que é cristão, ele pode até passar fome, morrer de fome, irmão. Só que o que foi o desse mendigo aqui. Mas ele não pode morrer sem Jesus, sem o pão da vida. Sem o pão da terra, sim. Sem o pão da vida, não. Sem esse, não, irmãos. Sem o pão da vida, sem o pão da terra, irmãos, a alma é separada para Deus. Sem o pão da vida, mas nem isso ele quer. Nem isso ele quer. Nem isso ele quer. Então ele levantou os olhos tarde demais. Disse: meu senhor Abraão, manda lá, manda uns missionários lá. Manda Lázaro ir lá falar que esse lugar é ruim demais, que esse lugar é a conduta deles. Senhor, você não pode interferir nessa vida. Tem gente pregando o evangelho lá. Tem gente anunciando a palavra na terra. Eles que os ouçam, se eles quiserem, eles acreditam. Eles que acreditam. Pastor, mas é tanta coisa duvidosa, não tem nada duvidoso, irmãos. Basta nós acreditarmos na palavra de Deus assim como ela é. A palavra de Deus não tem sombra de dúvida, irmãos. Eu louvo a Deus porque aqui na terra, aqui nesse mundo, nessa vida, tem pessoas que têm tido paciência, têm tido tempo para falar da palavra de Deus. Então, se há alguma interrogação, é porque nós guardamos essas interrogações. Mas o Senhor coloca a palavra dele nas nossas mãos, irmãos, para que nós possamos esclarecer tudo. Irmãos, esse moço, sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Por causa da vida dele, ele estava muito ocupado. Muito ocupado, irmãos. Pensa num sujeito ocupado. Riqueza, né? Muita ocupação, né? Ocupação, trabalho e como administrar seus bens, muito ocupado. Deixa Jesus fazer parte, irmãos, da nossa ocupação. Vamos deixar Jesus fazer parte da nossa ocupação, do nosso dia a dia, da nossa programação, sabe? Ele está muito envolvido com as coisas da terra, como Marta, tão preocupada com coisas aqui dessa terra, dessa vida, irmãos. Mas ele deixou de dar crédito à palavra do Senhor. Ali foi agora, irmãos, levado para uma vida em que ele não tinha poder para fazer nada. E nem o seu dinheiro valia alguma coisa. O dinheiro dele não valia nada, irmãos. O dinheiro não valia nada. A Bíblia diz no livro de Salmos que se nós juntarmos o ouro do mundo inteiro, não vai ser o suficiente para pagar um pecado só. O dinheiro, irmãos, no mundo espiritual não vale nada, irmãos. Não vale nada. O Senhor fala de maneira dura a respeito disso, para que as pessoas não abram mão, para que a obra de Deus seja mantida. E ele abençoa, outra coisa acontece na vida do sujeito, larga a porta escancarada para o devorador entrar. Ele pega pesado com relação a isso, para que a obra de Deus não venha parar. Mas ninguém compra a Deus, irmãos, aquilo que tem. Negativo. Um juiz corrupto que você vê se vender por aí.
conversas paralelas e tudo mais. Mas Deus, ninguém compra, irmãos, com os recursos que tem, de forma nenhuma. Nem com um centavo, nem com 1 milhão. Deus, eu vou te comprar, Senhor. Não, vamos para os sujeitos lá que compraram indulgências, irmão. Assim, tinha certificado para pagar pecado, aliás, adiantado. Ele ia pecar e esse projeto ele pagava por isso, pegava um certificado, colocava na parede e dava o pecado. Olha, eu paguei por isso, ó. Tem certificado, até que eu fui perdoado. Você vai encontrar esse período negro aí, certas denominações. Você vai encontrar isso, irmão. Você vai encontrar isso. Mas hoje, irmãos, o homem respira. Faz assim, faz uma respirada, faz assim, irmão. Respira um ar que você pode, respira um ar, irmãos. Hoje o homem respira, irmãos. Amanhã pode ser que ele não respire mais. Eu estou profetizando o quê? Não, estou falando sobre as lógicas da vida. Se você ler o livro de Provérbios, você vai encontrar muito disso. Coisas que são muito lógicas e que muitas vezes não paramos para pensar, para raciocinar. A Bíblia diz que o homem, irmãos, é como uma erva. Erva bonita, formosa, forte, verdinha. Mas amanhã, irmãos, ela murcha, ela passa e não existe mais. Para a erva, tudo bem, ela é só uma erva. Ela não tem valor, mas está comparando simplesmente como é o ser humano. Hoje deitamos, dormimos, amanhã, sei lá. Pode ser que amanhã, irmãos, esteja virando história de uma igreja aqui. Estou olhando ao céu, misericórdia, fala, irmãos. Quero ser do lado da igreja. Essa companheira aqui do lado, por favor. Bota o instrumento lá para mim. Um caixão bem grande ali. Vamos do lado aí. Você não vai tocar agora, eu sei, mas dá essa última alegria para mim. Você tem lá na igreja. Ficar do lado daqueles monte de morto lá no céu, ninguém merece. Morto já basta eu. Eu fico aqui na igreja. Se você ler sobre a história, você que gosta da história dos irmãos que foram antes de nós, igreja primitiva, alguns irmãos, por volta do ano de 1700, 1600, 700, 800, você vê, irmãos, os homens de Deus, eles amavam tanto a obra de Deus, amavam tanto nos fazer algo do Senhor, que eles faziam questão de ser sepultados, mas em algum canto próximo da igreja, um lugar que eles congregavam. Alguns irmãos, até mesmo do lado do altar, outros até mesmo do altar, eles pediam, eles faziam questão disso, irmãos, porque eles não queriam estar lá nem depois de morto, irmãos, não queriam sair de lá. É um lugar que eles amavam. E quando a gente vê um negócio desse, a gente fica admirado, meu Deus, que coisa, que sonho, que desejo que é esse de estar sempre perto do Senhor, irmãos, sempre próximo do Senhor. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 1, versículos do 21 ao 24, está escrito assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos e se endureceram, dizendo-se sábios, e tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, também como quadrúpedes, bem como répteis. Por isso Deus entregou a sua própria impureza, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos em si. Quando eu olho para esse versículo, eu enxergo esse rico bem leve. Eu enxergo esse rico bem nessa história. Eu falo assim, meu Deus, o que será que a gente está fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, irmãos? O Senhor nos chamou para ser uma igreja, fala assim, uma igreja transformadora. O Senhor nos chamou para transformar. Para isso o Senhor tem colocado ferramentas nas nossas mãos. O que nós fazemos com ferramentas tão poderosas que Deus tem colocado nas nossas mãos? Físicas e espirituais, o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Temos guardado dizendo, não quero trabalhar, prefiro ficar no meu cantinho, não me incomodo, não me rendo, não me toque, ou não, vou para cima, vamos para frente, vamos fazer. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos transformar a renovação da nossa mente.
Vamos embora, vamos para cima. Vamos ver o que acontecer, vamos lá, Deus vai estar conosco, sabe? Mas às vezes a gente demora a levantar os nossos olhos, né? E o salmista, quando ele diz a palavra do Senhor, lá no Salmo de número 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse moço levantou os olhos tarde, do lugar onde ele estava, ele não encontrou socorro nenhum. Porque o único momento, irmãos, que Deus não vai ouvir a nossa oração é a partir do momento que fecharmos nossos olhos. O tanto que tivermos que orar, já oramos, irmãos. E tanto que você querer fazer grupo de oração depois que morrer. Morreu junto com o grupinho de morto lá, segunda-feira tem oração, agora vamos orar, gente, não precisa orar não, irmãos. Morreu, oração enquanto é vida, irmãos. Amanhã 8 horas da noite. Tenta ajudar um grupinho de morto lá no cemitério, grupinho de morto, vamos estudar bem com mortalhada, vamos lá, quem é que vai dar a palavrinha hoje? Não adianta não, morreu. Aprender a palavra aqui na terça-feira, 8 horas da noite, domingo, 9 horas da manhã. Pastor disse, irmãos, o tempo foi, cessou, irmãos, cessou. É como que a porta da área tivesse fechado, fechou. Deus foi e fechou por fora. O Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora, não entra mais ninguém. Senhor, mas não é mais ninguém, não é? Tiveram sempre me chamando, não é? Para te aceitar. Não te aceitaram nem você, nem mim, não é? Então o tempo passou. E eles simplesmente não quiseram a verdade de Deus, sabe? Ele derramou lágrimas, eu quero encerrar com isso, ele derramou lágrimas. Mas era tarde demais. Então, se você tiver que chorar, irmãos, chora na presença de Deus. Chora diante do Senhor enquanto é tempo. Levanta as suas mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor. Levanta as suas mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero que a minha vida tenha sentido isso aqui nessa terra. Fala: Deus, eu sei que tem tão pouco tempo de vida, mas nesse pouco tempo de vida, Deus, eu quero fazer a diferença, Deus. Aqui, Deus, aqui. Tem 1 bilhão de pessoas aí, Deus, mas aqui, para mim, aqui. Eu quero fazer a diferença, Deus. Eu quero fazer a diferença. Fala, irmãos. A lágrima dele não podia mover nada, mover nenhum menino no lugar onde ele estava. A lágrima dele não podia refrescar nada, irmãos. Não podia fazer absolutamente nada. As atitudes dele, aquilo que ele dizia ali embaixo. Porque ele nunca pensou no seu bem espiritual. Ele nunca pensou, irmãos. Ele nunca pensou. Quantas pessoas, irmãos, elas têm coragem de ir para a cama sem orar a Deus? Sem orar a Deus. Isso não é pensar no bem espiritual. Quantas pessoas têm coragem de acordar, irmãos? Passam o dia inteiro, irmãos. Elas não levantam os olhos para o céu para dizer obrigado, Senhor. Puxa, valeu mais um dia. Mas oportunidade o Senhor está me dando. E se o Senhor está me dando essa oportunidade, também eu sei que o Senhor confia em mim. Senão o Senhor daria essa oportunidade para mim. Segundo, eu sei que o Senhor ainda tem um plano, um projeto para a minha vida. Então vamos lá. Vamos para mais um dia. Sabe? Não seja enganado, irmãos, pelo pecado e por aquilo que tenta engolir de uma maneira tão sutil. O pecado que tenta nos afastar de Deus, o pecado do nada a ver, o pecado do que tem, o pecado de Deus não se importa com isso. Se a palavra dele diz que se importa, é porque ele se importa, irmãos. A Bíblia deixa questionamento de lado. A Bíblia não é um livro para ser questionado, é um livro para se ler e para ser acreditado. O que está escrito, aí Deus tinha feito na nossa vida. E aí ele lembrou de Deus, né? Ai, Deus é bom. Esse é o tempo de nós cantarmos que Deus é bom e de nós lembrarmos que Deus é bom. Quantos acreditam que Deus é bom? Quantos acreditam nisso? Louvado seja Deus, porque nós estamos reconhecendo isso em vida, e enquanto é tempo. Estamos reconhecendo isso no tempo certo, irmãos. Porque esse homem ele foi advertido, irmãos. Mas agora, quantas vezes, irmãos, a palavra de Deus, vou fechar aqui teu pai. Quantas vezes, irmãos, a palavra de Deus não chegou no ouvido desse moço? Quantas vezes, irmãos? Senhor, como você sabe, irmãos? Como você sabe, Senhor? Como você sabe que a palavra de Deus chegou no ouvido dele, irmãos? Deus não é justo. Se Deus cobrou algo dele, é porque Deus deu oportunidade para ele. Deus não é injusto.
Deus não faria isso. Quantas pessoas será que foram falar da palavra para ele? Vamos no culto tal dia. Que culto? Culto. Adorar a Deus, adoro em casa mesmo. Não vai. Alguém perguntou esses dias para mim, irmão: eu tenho algum problema de uma ceia em casa? É como religião, crença, irmãos. Dependendo de como vem a pessoa formada para a questão, você tem ideia mais ou menos do que a pessoa acredita. Você tem algum problema de uma ceia em casa? É porque o camarada está vindo na igreja. Eu falo. Ou quer fugir do momento de comunhão. Prefere se esconder, achando que Deus não vê todas as coisas. Eu falei: se tomar ceia em casa? Não. Eu não vejo problema não. Ele fez assim uma carinha de alegria. Eu falei: desde que você já tenha tomado ceia na igreja, sem problema. Se você também vai tomar ceia na tua casa com sua esposa, com seus filhos, é outra história. Porém, esse é o quartel-general, essa é a base. Daí eu não vejo problema não. Você conversa com ele, parou com sua cabeça. Falei: servir a Deus lá em casa não exige esforço de nós para termos comunhão, é simples. Não exige esforço de nós para amarmos as pessoas, irmãos, é simples, irmãos. Evangelizar nos zaps, mas é coisa simples, irmãos. E alguém me disse algo uma vez, irmãos, a respeito de pregação. Eu aceito, eu concordo com algumas coisas, outras não. Todos nós temos liberdade para isso, né? Se alguém comentou algo comigo e como eu comento com os irmãos, não é ingratidão falar assim, mas eu nunca tive essa coisa de estar assim pregando palavra no altar. Quando eu entreguei a vida para Jesus, não foi para isso, não era meu plano, não era meu projeto. Eu comecei a fazer o seminário e foi para evangelizar nas ruas, porque as pessoas iam confrontar a respeito da minha fé, eu precisava saber responder. Mas eu nunca sonhei, sempre rejeitei essa questão de estar pregando no altar, eu nunca quis isso. Mas o caminho vai estreitando na hora que a gente vê, está no lugar onde a gente menos espera. Mas alguém disse algo um dia para mim: pastor, pregar evangelho na igreja é fácil, o difícil é pregar lá fora. Eu falei: engano teu. Quando você para, conversa com alguém, você fala do amor de Deus, irmãos. A pessoa chora muitas vezes, você lágrima no olho dela. E quando muitas vezes a gente fala do amor de Deus, da palavra de Deus na igreja, a gente recebe um monte de críticas. Você acha que é fácil? O que é fácil? Quando você dá para alguém, a pessoa aceita ou quando ela rejeita? Irmãos, se ela vai caminhando no evangelho, é de Deus, mas ela aceitou pelo menos naquele momento. E no teu coração foi gratificante, o teu trabalho foi recompensador. Eu disse: não é bem assim. As coisas não são bem como parecem. Falei: porque lá fora, principalmente porque as pessoas não conhecem Jesus, o que você falar, ela recebe. Ela aceita, ela não conhece a palavra em si. Ela recebe, ela fala: minha, recebe, guarda e agradece você. Às vezes na igreja, dependendo da igreja, você está falando a palavra, o sujeito está com o dicionário na mão. Pô, se essa palavra não significa bem isso aqui não. Tem coisa aí que você não vai estar batendo aqui não. Dá vontade de bater não. Está dando certo aqui não. Então seja resistência, irmãos, resistência junto das pessoas. Só pelo fato, irmãos, de nós ministrarmos a palavra, eu sei que ela não chega da mesma forma que a adoração. Alguns aceitam, eu sei que está acontecendo isso também nesse momento, mas alguns têm rejeitado o conhecimento de Deus. Só como é que você sabe disso? O ser humano, a semente era lançada, e algum terreno ela dá fruto, no outro não. Não por causa da semente, mas por causa da terra. Quem não entendeu que aquela semente quer entrar ali, quer dar fruto ali, e quer produzir ali, sabe? Então a palavra é lançada. Muitos vão sair daqui abençoados essa noite, irmãos, vão ser edificados, irmãos. A vida não vai ser mais a mesma. Mas alguns vão sair daqui falando: mas besteira, domingo e hora de falar isso. Coisa dessa. Imagina, tem tanta coisa mais importante para pensar. Nossa, morte. Talvez morte da vida inteira pela frente. Temos, claro que temos. Fomos esses dias no cemitério. Tinha lá uma moça de 19, 20 anos. E tinha uma criancinha lá, irmãos, recém-nascida. Temos, claro que temos.
O amanhã ele não existe, irmãos, não existe o amanhã. Tem muita gente confiando no amanhã. O amanhã nunca existe. Ontem nós falávamos de amanhã, e hoje, sempre para nós, irmãos, é o tempo de hoje que nós precisamos fazer e o tempo que nós podemos fazer. Não podemos fazer pelo amanhã, pode ser que mude muita coisa. Não podemos fazer pelo ontem, que já passou. O Senhor nos chama para fazer no hoje. Se temos que ter uma vida com Deus, irmãos, é hoje. Aí eu vou ver, irmãos, esquece, não quer nada com nada. Quando a gente quer realmente ter a vida com Deus, irmãos, é o hoje. O Senhor nos chama para o hoje. Eu te peço nessa noite, se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé. Se coloca de pé nessa hora. Então esse moço demorou de pensar na sua família, de interceder pelos seus irmãos. Ele demorou para fazer isso. Mas nós temos essa oportunidade, irmãos, de apresentar nossa família diante do Senhor, de falar para eles que existe uma vida, existe uma morte, e se nós estivermos em Cristo Jesus em verdade, nós vamos viver plenamente em vida com Deus. A vida para nós vai ser plena, independente das nossas conquistas físicas, humanas daqui da terra, mas a nossa vida com Deus, ela precisa ser plena. Nós precisamos ter a certeza disso, a certeza da salvação da nossa alma. Eu gostaria que você apresentasse mais uma vez, irmãos, sua família diante do Senhor. E as crianças que aí podem vir aqui à frente. Se você tem alguém que faz parte da sua família, que está aqui na igreja, eu queria que você chegasse perto dessa pessoa, irmãos. Chegasse perto dessa pessoa. Abraçasse ela carinhosamente com respeito, e nós vamos orar pela nossa família. Se você, irmãos, está perto de alguém que não faz parte da sua família, ou se você simplesmente está aqui, você quer se chegar até essa outra pessoa, você chega ela também. Porque de certa forma, espiritualmente falando, nós fazemos parte da mesma família. Estamos ligados no mesmo corpo. Então se achega essa pessoa em nome de Jesus e nós vamos orar. E nós vamos orar, irmãos, não para criticar, irmãos. Nós vamos abençoar. Porque eu sei que eles têm defeito, irmãos, e como tem muitas falhas, irmãos. Mas eles sabem que eu também tenho defeito, tenho muitas falhas também. Se eu perguntar talvez para eles as falhas minhas, talvez eu fique assustado. Mas eu sei que existe um Deus Todo-Poderoso, irmãos, que está disposto a perdoar quando é tempo. E é nesse tempo que se chama hoje, que Ele nos chama para essa comunhão, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos nesse momento. Senhor Deus, eu quero te louvar. Senhor meu Deus, eu quero te glorificar, Pai. Quero te glorificar, Deus, pelos bens que o Senhor tem colocado, Pai, nas nossas mãos. Eu quero te glorificar, Deus, em primeiro lugar, pela tua presença, Deus, pela tua comunhão. Eu quero te glorificar, Deus, porque um dia o Senhor abriu os meus olhos. E assim como aquele cego disse: ah, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu posso dizer, Deus, com toda certeza, eu era cego, mas agora eu também vejo, Deus. Pai, eu quero te louvar, Deus, porque um dia o Senhor, pela misericórdia e graça, entregou Jesus Cristo por amor a mim, Deus, por amor a nós, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, porque um dia o Senhor, Deus, nos deu o Espírito Santo, Senhor, o Consolador, para nos consolar nos momentos de tristeza, Senhor, e para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, Senhor, em família, Pai. Teu Espírito Santo que nos convence, Senhor, a estar orando, Senhor, intercedendo, Senhor, por eles que estão na nossa casa. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, esses em especial, Deus, eu te orando, esses que o Senhor me deu, que nenhum deles, Deus, venha se perder, que nenhum deles, Deus, venha ficar, Senhor, pelo caminho, Senhor, perdidos, Pai, que nenhum deles venha se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles possam continuar, Senhor, no caminho que se chama Jesus Cristo. Que o temor do Senhor, Deus, possa, Senhor, tomar conta do coração deles, Deus, a cada dia, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pela minha família em especial, Senhor. Porém, Senhor, apresento, Deus, também diante de Ti, como intercessor, Senhor, nessa hora, como sacerdote, Senhor, Deus, eu coloco, Pai, diante do Senhor nessa hora, Deus, apresentando, Deus, cada família representada aqui nessa noite, cada pessoa, Deus, que está no seu lar, Senhor, e coloca, Senhor, enquanto é tempo, suas famílias, Senhor, seus parentes, Pai, diante
de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Deus, que a partir do momento que passarmos dessa vida, a nossa oração com certeza não vai ser ouvida. Mas enquanto nós estamos aqui, Senhor, o Senhor pode ouvir as nossas orações e estender a Tua mão para cada um de nós. Tua palavra, Deus, diz que nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrar, podemos invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. É isso que nós estamos fazendo, Deus, buscando e te invocando, Pai, nessa noite, pela Tua misericórdia, Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas famílias, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, Deus, na condição de sacerdotes, na condição da mulher que vive a casa, na condição de filhos, Senhor, para ser bênção para os nossos pais. Dá-nos sabedoria, Deus, para que nós venhamos a viver, Senhor, debaixo da Tua bênção, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Pai, no nome de Jesus. Eu quero te louvar, te glorificar e te agradecer nessa hora, no nome do Senhor. Amém. E glória a Deus e graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao nome de Jesus Cristo.